Lá no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo de número 27. Provérbios, capítulo 26, o versículo... Nós vamos ler do 24 até o 28, irmãos. Mas nós vamos dar ênfase no 27, amém? Provérbios, capítulo 26, versículo de número do 24 ao 27. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Amém? Vamos orar por essa palavra em nome de Jesus. Pai querido, nós contamos a Deus com o seu Espírito Santo para nos dar esclarecimento nessa hora, para aplicar esse texto à sua igreja. Que o Senhor possa, Deus, fazer presente neste culto, porque cremos na sua graça, na sua bondade e na sua misericórdia com cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor possa achar pessoas sedentas por água, por pão, que seja o pão eterno, a água que o Senhor nos dá, que jorra para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Gostaria de trazer nessa noite essa palavra e trazer também a aplicação dela. Ela é um tanto quanto prática. Ela não tem o conceito de doutrina, mas ela é prática. Ela é a palavra que vem para nos alimentar nessa noite. Por quê, irmãos? Nós sempre falamos da lei da semeadura, né? Nós temos o conhecimento, o entendimento da lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que nós fazemos, vem sobre nós. Tanto das coisas que fazemos e também das que não fazemos, né? Às vezes a omissão também é tratado como pecado em Tiago, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Omisso é a omissão, né? Mas aqui em Provérbios tem uma repreensão e tem também um ensinamento no verso 27. Ele fala assim: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve, ou seja, sobre quem a move. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Aquilo que nós fazemos para os outros pode vir sobre nós. Já parou para pensar nisso? Aquilo que nós pensamos do próximo, alguém pode também pensar sobre nós. Aquilo que nós sempre trazemos no coração com o intuito de prejudicar alguém, pode cair sobre nós mesmos, né? Você já assistiu aquele desenho do Papaléguas? Você lembra lá o lobo querendo pegar o Papaléguas? Ele arrumava armadilha, fazia lá, né, os seus esquemas lá para tentar pegar o Papaléguas. E o que acontecia? Era sempre ele quem caía, né? Era a pedra que rolava em cima dele, era alguma coisa uma bomba que explodia, era um penhasco que ele passava lá reto, e sempre era ele quem se dava mal. Sempre era ele quem sofria, consequência do quê? Daquilo que ele mesmo fez, né? Então aquele desenho a gente pode aprender muito com ele, porque tem base, principalmente nesse contexto, né? Aquele que abre uma cova, nela cai. Isso, irmão, você pode aplicar em todas as áreas da vida. Na área do casamento, na área do trabalho, para você ter noção, né? A questão aquelas pessoas que gostam de ficar mais próximo do chefe, né? Que é o famoso dedo duro, né? Que gosta de ficar entregando o outro funcionário, entregando a outra pessoa. Você acha que o chefe não sabe, irmão? Que ele está ali, né, tentando ganhar alguma vantagem, que ele está ali para tentar ganhar alguma coisa, para ser mais bem visto pelo chefe? O chefe sabe. Mas aí, quando acontece alguma coisa, isso não é regra. Às vezes ele pode mesmo se dar bem,
Mas olha a reputação que ele vai ter. Ah, irmão, mas eu prefiro ter, né, uma promoção do que uma boa reputação. Eu prefiro ganhar mais com uma reputação ruim do que ganhar menos e tá, né, fazendo um trabalho mais pesado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que é melhor ter o bom nome do que o bom perfume, né? O bom nome do que o bom perfume. É melhor ser reconhecido por alguém que tem princípios e caráter, alguém que é trabalhador, do que alguém que só está na empresa ou só está naquele cargo. Por quê? Por mérito? Não. Porque ele procurou mais fazer a cova para os outros, mas um dia ele cai nela. Um dia cai. Ninguém faz um plano perfeito. Ninguém consegue fazer. Alguma hora, você vê na televisão, por exemplo, o jornalismo. Passa às vezes anos, 10, 20, 30 anos, aí do nada alguém descobre que um cidadão que matou alguém há 30 anos atrás está escondido em algum lugar do mundo, e os caras acham, né? As pessoas acham, a polícia vai e chega nele. Ou seja, a cova que ele cavou, ele cai. Não tem crime, não tem nada perfeito que não seja. Mas eu não quero entrar no âmbito dele não ser punido. O que eu quero dizer é, aquilo que nós fazemos, pensando em prejudicar o próximo, pode e vai vir sobre nós. Uma hora ou outra, ele vai vir sobre nós. O Salmo 7, do verso 12 ao 17, fala assim: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado o seu arco, e está espalhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras, cavou um poço, e o fez fundo, e caiu na cova que fez. Esse é o Salmo 7. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram isso. Uma vez contaram a história de que um pedreiro, ele ia fazer a sua última casa. Sua última casa. Ele não queria, né? Mas o patrão chegou lá e falou: ó, eu gosto do seu trabalho e eu quero que você faça para mim uma última casa, o seu último trabalho. Tem como? Ele não querendo muito, né? O patrão insistiu. Aí ele pegou e falou: tá bom, eu faço para você esse trabalho. E ele fez muito mal feito, né? Não fez um bom fundamento, não caprichou a parede, né? Não fez as coisas como deveria ser feito, e finalizou a casa, mesmo mal feito, mas ele finalizou. Chegou pro patrão, chegou lá, entregou, né, a chave, o acerto final e tal. O patrão gostava muito desse pedreiro. Falou para ele assim: olha, você é uma pessoa muito querida, e essa casa que você fez, ela não é para mim, ela é para você. Essa casa que eu te pedi não era para mim, era para você mesmo, né? Então eu acredito que você fez com carinho, com capricho, mas ela é sua, pode ficar com a chave. Imagina, irmão, o arrependimento desse cidadão, né? Fazendo de mau jeito, cavando ali suas covinhas, né? De certa forma. Quem que caiu nela? Ele mesmo. Ele mesmo. Acredito que essa história não seja verídica, mas ela nos traz o que? A reflexão de Provérbios. Você cava a cova? Cuidado, irmão. Cuidado. Né? Tem muito crente coveiro por aí, que gosta de cavar um buraco, né? Gosta de pôr. Esse provérbio de número 27 fala muito da língua. Ele fala muito daquilo que nós trazemos contra a outra pessoa. Tem pessoas, né? E eu não gosto nem de chamar de cristãos, né? Porque o cristão de verdade, ele não é assim. O crente pode ter seu, o cristão não. Mas tem muitos que a língua deles é uma pá, uma enxada. Aonde ele passa, ele cava um buraco. Para alguém, né? Ele deixa uma marca, ele é alguém que traz contenda. E isso ele está fazendo para quê? Para derrubar ele mesmo? Não conheço, irmão. Alguém que chega, né? E eu praticamente não chego no meu patrão lá, no meu encarregado, e falo: olha, eu sou um péssimo trabalhador. Não tenho essa coragem de chegar nele e falar isso.
Você sempre fala de quem? De alguém. E sempre é, via de regra, é mal. É difícil? Existe? Existe. Mas dificilmente, né, quando tem alguma picuinha ou outra, você escuta alguém falando bem do outro. Picuinha, né, a língua mentirosa, aquele que traz contenda, ele vai falar o quê? Mal. Se ele falasse bem, não ia trazer, né, a notícia que chega. Olha, chegar no irmão Alexandre lá, irmão, você viu o jeito que a Sabrina cantou? Cantou bem, né? Aí chega no ouvido da Sabrina que ela cantou bem. A não ser que ela tenha alguma disfunção ali, ela vai ficar brava. Do contrário, não. Glória a Deus, né? Que os irmãos estão gostando. Agora, quando acontece do contrário, é uma cova. É uma cova. Uma hora, a notícia de que o irmão falou, né? Ou nós comentamos da irmã, vai chegar para ela. E quem que vai cair nesse buraco? Nós. Os dois linguarudos, né? Os dois linguarudos lá que ficou falando mal, que ficou comentando, que ficou levando. Isso é que? Cova, irmãos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Não é à toa que está no livro de Provérbios, da sabedoria. E ele tem, para cada dia do mês, ele tem um provérbio diferente. Para quê? Para sermos sábios. É o que Paulo diz para Timóteo. Guarde a palavra que aprendeste, porque elas podem te fazer sábios. Por que podem fazer? Porque se você não lembrar dela e não praticá-la, você pode conhecê-la, mas se não praticar, não vai te fazer sábio, né? Você não vai ser sábio só porque você conhece, e você sabe se praticar a palavra de Deus. Eu queria usar um exemplo bíblico também, que se encontra lá no livro de Esther, capítulo 6, verso 1, do 1 ao 11. Se você for rápido de endereço, você me encontra aqui pelo caminho. Esther, capítulo 6, do verso 1 ao 11. A palavra do Senhor diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Uma boa coisa a se fazer quando está com sono, né? Ou sem ele. Traz as crônicas aí para a gente ouvir. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei desejar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Não está acompanhando a leitura? Amém? Verso 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. Para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei desejar honrar. Amém, irmão? Você viu o contexto? Você viu o que eu disse? Olha que situação, né? Amã, cheio de ódio, cheio de raiva contra Mardoqueu. É a história de Esther que os irmãos basicamente já sabem, né? Esse homem era tio de Esther, esse Mardoqueu, e ele fala para ela: olha, por acaso
Não é para esse tempo que você foi levantada, rainha, para salvar o povo, ou seja, para fazer alguma coisa a favor do seu povo. Esse homem tinha um certo repúdio, Amã, né? Tinha um certo repúdio contra o Mardoqueu. Ele não gostava de judeu em si. Então, esse problema de Amã resultou no quê? Num ciúmes, numa inveja. E ele queria o quê? Cavar uma cova para Mardoqueu. E ele monta no seu arsenal ali de guerra uma armadilha para Mardoqueu. Ele tem arquitetado ali um plano para matar o Mardoqueu, mas quando ele vai pedir a ordem do rei, o que o rei fala? Amã, qual é a instrução aí para a gente honrar alguém? E o Amã passa para ele, né? O cavalo, as vestes e tal, tudo bonitinho. No coração de Amã, era para ele. Então ele preparou o que para ele? O melhor, né? Olha que legal, a chance, a faca e o queijo está comigo, né, Júnior? Eu quero uma honra, e o meu rei está dando a chance, quem está aqui com ele, lado a lado? Sou eu. Mas a intenção do rei era honrar alguém que lá de trás não tinha feito uma cova, tinha feito uma ponte. Uma ponte. Ele não fez algo para derrubar alguém, ele fez algo para salvar alguém, o rei. Chegou lá e falou, olha, os dois camareiros aí estão querendo matar o senhor, né? Ao bem da vida. Eles estão querendo te matar. Então o senhor abre o olho com eles aí que, né, estão maracutaia contra o senhor aí. Então o rei lendo isso, ele falou assim, alguém tem que fazer alguma coisa para honrar esse homem. Esse Mardoqueu, já que ninguém fez nada, eu vou fazer. E honraram Mardoqueu, né? Deram a ele a honra devida. E o detalhe, quem puxou o cavalo foi o próprio Amã. Né? Quem puxou o cavalo foi o próprio Amã, que era para mostrar, né, que o homem aqui não tinha poder sobre alguém que estava sobre a instrução divina, ou sobre a favor do povo de Deus. Alguém que estava procurando fazer o bem, Deus sempre vai guardar, irmãos. Amém? Se você é alguém que procura ser uma boa pessoa, que procura fazer as coisas corretamente, ainda que tente me passar para trás e de certa forma consiga, até então Mardoqueu não tinha recebido nada. O que ele tinha somente? Uma boa reputação diante do rei, mas financeiramente, de posição, nada. Mas chegou a hora ao qual o rei o honrou. O livro de Esther, capítulo 7, do verso 1 ao 10, mostra a reação de Amã depois do acontecido. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, do banquete e do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achar graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E de onde está esse, cujo coração o instigou assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei, ou seja, a cova, né? E ele estava próximo a ser jogado na cova que ele mesmo cavou. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim esta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. E então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcam nela.
enforcam nela, pode matar ele naquilo que ele mesmo fez. Enforcaram, pois, Amã na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém, irmãos? Então o furor do rei se aplacou. Essa palavra aqui, que eu estou trazendo para a igreja, não é uma palavra, talvez, que vá surtir efeitos doutrinários. Não é uma doutrina, mas nós temos princípios nela que nos faz arremeter às palavras de Jesus, né? As palavras de Cristo. Nós podemos entender uma coisa, que o homem, ele vai colher aquilo que ele planta. Pode não ser a hora, pode não ser no momento, pode não ser no exato momento que foi feito, porém, uma hora nós vamos pagar pelas nossas atitudes. Aquilo que nós fazemos para o outro, uma hora virá contra nós. Aquilo que nós fazemos para tentar derrubar alguém, será o motivo da nossa queda. O motivo da nossa queda. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós professamos, principalmente porque sempre vai gerar a imagem de alguém. E quanto mais posição se tem, quanto mais carisma se tem, mais peso é colocado na nossa palavra. Ou seja, maior é a cova que a gente cava. Maior. Por isso temos que tomar cuidado. Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 17 e 21. Ele fala assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, e quando estiver em vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu o recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal como o bem. Irmãos, entenda isso aqui. O verso 17, ele fala assim, ó: a ninguém torneis mal por mal. O que é isso? O Júnior me faz o mal, eu faço o mal para ele. Amém? É o texto. A ninguém faça isso. Ninguém. Quando ele fala ninguém, e ele manda nós, que somos crentes, procurar as coisas honestas, aí ele fala assim: perante todos os homens. Porque o entendimento de muitos é assim, ó: eu não posso fazer mal, ou pagar o mal com o mal, principalmente para ninguém que está dentro da igreja. Mas se eu tiver alguém que não é da igreja, se ele falar alguma coisa para mim, né? Ele é da igreja mesmo. Se ele falar alguma coisa para mim, ele vai ouvir. Mas eu conheço alguém que não professa da mesma fé. Mas se falar um eu já mando o abecedário inteiro para ele. Não é assim. Não é isso que a palavra orienta. Pelo contrário, falar: ninguém paga o mal com o mal. Procurar as coisas honestas perante todos. Aí ele fala uma coisa no verso 18, que não é uma carta branca para a gente se esconder atrás dela. Pelo contrário, ele fala assim, ó: se for possível, enquanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. É engraçado que Paulo, escrevendo isso, né? Porque ele foi quem teve muitos combates. Ele foi quem passou por muitas afrontas. Mas enquanto estava na posse dele manter a paz, ele assim o fez. Enquanto dependia dele manter a paz entre manter a paz entre as partes, ele estava tentando fazer dessa forma. Porém, a Bíblia nos diz que nós devemos estar prontos a responder os contradizentes. Não é assim? A combater contra os falsos mestres, a combater sobre os falsos ensinos, a ir contra aquilo que fere os princípios bíblicos fundamentais. Então, para isso, Deus quer quem? Homens e mulheres de coragem, mas não usar dessa coragem para tirar, para trazer contenda. Se for necessário, que assim o faça. Porém, no que depender de nós, busque a paz. Tem uma frase que diz: a verdade a qualquer custo,
A paz a qualquer custo, mas a verdade a qualquer preço. A verdade é a qualquer preço. E a paz? A qualquer custo. Se depender de nós, no que depender de nós, nós vamos buscar a paz. Mas é a verdade, não tem preço para ela. Não tem preço. A verdade tem que ser dita, né? Precisamos saber disso. Porque trazendo a verdade, irmãos, talvez você não consiga ter paz. Trazer a verdade, as pessoas, principalmente nos nossos dias de hoje, aonde ninguém quer ouvir mais nada, pode não trazer para você paz. Você pode arrumar para você o quê? Mais tribulação, mais luta. Busca ser um crente genuíno hoje, viver a verdade, viver a palavra. Você já provavelmente vai arrumar problema na sua cabeça, né? Então tem como ter paz com outras pessoas? No que depender de nós, sim. Agora, se a pessoa vai te responder com paz, já não depende de você, né? Não depende de nós, mas daquilo que está nas nossas mãos precisamos fazer. Amém. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu recompensarei. Isso aqui, irmãos, é a alegria do crente. É isso. O que a palavra está dizendo? Não façam vocês mesmos a vingança que pretendem. Até porque, irmão, nós vamos ser limitados. Nós vamos ser limitados. Deixa Deus trabalhar. Antigamente tinha, né, esse bordão como se fosse praticamente uma punição, né? Aqueles crentes meio gorento, aqueles crentes, agora tem que polir a palavra, né? Aqueles crentes meio feiticeiro, né? Eles olhavam para alguém que fazia mal para eles e mandavam mais ou menos assim, né? Eu vou orar para você, né? Ele não fazia nada. Ele mesmo ali, ele não fazia nada. Mas o mal contido no coração dele era expresso através de uma frase bíblica: orai pelos vossos inimigos. Ué, mas aí o coração dele estava na intenção de orar pelo inimigo, para que o inimigo se convertesse ou buscasse arrependimento ali com ele, ou que Deus movesse algo para que ele pudesse se reconciliar. Não, era mais ou menos assim: eu vou orar para você, para Deus pesar a mão em você. Olha que isso, né? Não é esse o contexto. A Bíblia diz que nós devemos amar os inimigos. É fácil? Claro que não, irmão. Claro que não. Vai pegar o mais santo aí, né? O homem mais santo dessa terra, ele tem ali dentro dele um vírus. Ele tem ali dentro dele uma garrafa espumante, que na hora que ela quebra, ela borbulha. E ela quebra quando? Quando os nossos interesses, o nosso pessoal é atingido. Ah, meu amigo, aí é só quem é crente mesmo para conseguir manter a garrafa fechada. Porque do contrário, ela vai borbulhar. Ela vai borbulhar, né? Quantos dos irmãos já chegaram na igreja aqui falando isso? Olha, se eu não saísse de casa agora, né, não ia dar bom. Mas ainda bem que você saiu, não é assim? Ainda bem que saiu. Fuja da aparência do mal. Fuja. Não dá. Tá vendo que o negócio... Sai. Mas no que depender de você, tenta manter, né? E aí você ora: Senhor, depois com o coração mais aliviado: Senhor, o Senhor diz que a vingança é do Senhor. Eu não vou fazer nada contra. Eu não vou fazer nada para prejudicar essa pessoa. Mas eu oro para que o Senhor faça a sua justiça. Amém? Eu oro para que o Senhor toque. E pode ter certeza, irmãos, que Deus fazendo aquilo que for a vontade dEle, Ele vai fazer para que aquela pessoa se arrependa. Amém? Ele vai fazer para que aquela pessoa se arrependa. E ainda assim, você sairá ainda como uma boa pessoa. Olha o que eu fiz para aquela pessoa. Olha o que eu fiz para aquele irmão, para aquela irmã. E ela não me retribuiu. E ela não falou nada, ao contrário, pelo contrário. Nunca vi ela falando mal de mim. Nunca soube de algo que ela tenha feito para tentar me prejudicar, né? E manteve ali a boa conduta como cristão ainda. Amém, irmão? Isso é aquilo que o Senhor espera de um verdadeiro discípulo. Não foi isso que o Senhor fez? Não foi isso que Ele ensinou? Se alguém lhe bater numa face,
ofereça a outra. E olha que o homem apanhou, irmão, né? E olha que ele apanhou. E ele apanhava, e apanhava, e apanhava, e não fez nada para relutar. Até tem um vídeo, eu não sei se os irmãos já viram, foram tentar encenar Jesus aí fazendo a travessia com a cruz. Tá na internet isso aí. E tem um dos guardas ali, simbolizando, irmão, aquele homem bate, você viu, né? Aquele homem bate com tanta força nas costas do personagem ali do vídeo, que o personagem não aguenta. Ele segurando a cruz, ele começa a dar, né? Ele começa a dar ali uns chutes ali para tentar acertar o soldado que estava ensinando com ele, né? Então, já saiu, né, irmão? Já não vale, tem que tirar esse personagem dali, já está na carne pura. Mas isso é o quê? Isso é o que acontece com nós. Se nós se deixarmos, né, aquilo que nos fazem pelo lado de fora atingir o nosso coração, nós também vamos revidar. Nós também vamos querer revidar. Mas um bom crente, ele procura, irmãos, né, manter o autocontrole, ter domínio próprio, que é um fruto do Espírito. E o texto segue dizendo, por quê? Se o teu inimigo tiver fome, você tem que dar para ele de comer ainda. Olha que dificuldade, mestre, né? É aqui que dobra o orgulho, tanto nós quanto do outro. Porque você imagina que ele acabou de fazer mal para você. Aí se ele tiver fome, ele vai ter que engolir o orgulho dele para ir lá falar com você para que ele não te fez mal. Aí você vai ter que engolir o seu orgulho, né? Eu não vou dar nada, que morro de fome. Não, senta aí, vou te arrumar o do que comer. Aquela pessoa, ela vai se sentir totalmente constrangida, com toda certeza. Ela vai se sentir constrangida, né? Ela vai ver que você não levou aquilo para o coração e provavelmente a paz vai habitar novamente, né? Que é o que o Senhor espera de nós, que sejamos alguém que aproxime as pessoas e não alguém que afaste. Sejamos alguém que façam pontes entre um irmão e o outro e não alguém que fique cavando covas entre um irmão e o outro. Amém, irmãos? Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aqui o verso 21. Não deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não seja, em outra tradução tá, não sejas vencido. Irmão, vencer aqui é não seja levado à vingança. Essa é a interpretação correta desse texto. Não seja levado à vingança. É assim que o mal te vence. Fez para mim? Não sabe com quem ele mexeu agora. É isso aqui que é ser vencido pelo mal. Falou de mim, fez contra mim, tentou fazer algo contra a minha pessoa. Agora eles vão ver o que é agir na carne. Vou mostrar. Isso é ser vencido. E o texto diz para nós que nós não podemos deixar isso acontecer. Antes, vencer esse desejo de vingança com o bem. Com o bem. Agora, por que para nós às vezes é tão difícil? Porque dentro de nós às vezes falta o amor. Falta Deus no coração. Ah, irmão, mas por que você fala isso? Porque Deus não falou que Ele é amor? A palavra de Deus não coloca Deus como sendo um Deus de amor? Um Deus que ama, por mais que Jesus nunca disse isso, mas Ele provou isso na prática. Ele provou isso com as suas atitudes, né? Você vê isso no ladrão da cruz. Ali ele prova o amor por um, né? E a condenação para o outro, mas ele é o amor. E nós, quando algo ruim de outros irmãos nos sobrevém, de alguém de fora nos sobrevém, é difícil, irmãos. É difícil. Porém, se estivermos com o coração cheio de Deus, nós conseguimos. Nós conseguimos, né? Talvez não na hora, talvez não no exato momento, mas pelo menos não fazer mal nós conseguimos. Mas a instrução não é não fazer mal, é fazer o bem para aquele que te faz mal. Olha isso, olha aí, né? Que dificuldade. Além de não fazer mal, além de não poder só ficar na nossa, a gente ainda, se tiver chance, devemos abençoar aquela pessoa que nos faz mal. Olha que tribulação, né? Mas é bênção, é o que Deus nos pede.
pelo mal que é cometido contra ti, mas vence o mal com o bem que mostras ao teu inimigo. Ou seja, o teu bem faz com que o inimigo constrangido deixe de agir malignamente contra ti e se torne o teu amigo. E se torne o teu amigo. Nós precisamos entender isso, irmãos, e procurar, né, desvencilhar as covas, os buracos que nós cavamos. Porque hoje pode ser você cavando para alguém cair, mas é você quem cai. Uma vez eu comentei isso aqui, acho que lendo esse texto mesmo. Ninguém cava uma cova pensando que é para ele. Você pode ir lá no cemitério lá, né, perguntar para os coveiros lá. Eu não sei se é isso o nome, mas para aqueles homens lá que abrem as covas. Essa cova aqui você está cavando para quem? Ele sempre vai falar que é para um terceiro, né? Ele nunca vai falar, não, essa cova que eu estou cavando para mim. Não, estou cavando aqui para mim, né? Vou fazer o acabamento. Não, nunca ele vai falar isso. É sempre para alguém. Sempre para alguém. Mas o texto nos diz que não. As nossas covas que nós cavamos para derrubar alguém lá dentro, somos nós mesmos quem caímos lá. Então o que eu peço para você? Tenha entendimento. Não cave. Não cave cova para alguém, né? E eu falo isso, irmão, para mim também. Para mim também. Ô língua, né? Ô língua difícil de controlar. Quando você percebe, você já está comentando, falando, né? Julgando. Então nós temos que tomar cuidado. É o que Jesus disse: com a medida que vocês medem, vocês também serão medidos. Eu contei aqui uma vez uma história de um pastor que ele tinha 2 pastores de 2 igrejas que caíram no mesmo pecado. E um pastor conseguiu, né, se retratou, se consertou com a igreja, pediu perdão, passou ali o seu período de disciplina, e a igreja dele cada vez com mais gente. Já o outro que caiu com o mesmo erro, tentou fazer os mesmos processos de continuar, mas a igreja dele praticamente fechou, né? Os membros foram praticamente todos embora. Aí foram perguntar para um e para outro, para os membros dessas igrejas: olha, por que o pastor fulano cometeu o mesmo erro e a igreja dele continua? Ele falou assim: é pela maneira como ele tratava a gente. Ele sempre foi carinhoso, sempre foi bondoso, sempre procurou entender. Ou seja, ele sempre fez ponte, né? Ele sempre tentou ligar as pessoas com ele mesmo e também com Deus. Por quê? Por que as pessoas perdoaram ele? Porque as pessoas da igreja não tinham Deus, né? E sabiam que o ser humano é falho, pecador, e que uma hora poderia cair. E ele agiu com justiça, se arrependeu do pecado e continuou tocando o ministério. Agora, e o outro? O outro foi o contrário. Os membros da igreja que fechou disseram para esse homem que foi entrevistado: o nosso pastor, ele sempre foi alguém muito rude, que sempre nos condenou demais pelos nossos erros. Ele nunca demonstrou misericórdia. E agora que ele caiu, nós não conseguimos também mostrar misericórdia por ele. Amém, irmãos? Então, o que ele fez? Cavou cova. E quem caiu na cova? Ele mesmo. Então eu quero deixar essa palavra para você. E, a sua título de curiosidade, sabe quem foi o primeiro que cavou a cova? Você já parou para pensar? Quem será que foi a primeira pessoa que cavou a primeira cova? Satanás. Olha a reflexão agora. Satanás. Ele cavou a cova lá com Adão. Ó o mistério aí. Ele cavou a cova lá para Adão. Adão, vou derrubar você. Deus ama tanto o homem, então vamos derrubar a cabeça de raça. Cavou um buraco. Adão caiu? Caiu. Mas veio Deus, aprove a Deus que nos salvasse pela loucura da pregação do Evangelho, para que todos aqueles que nele crescem não se perdessem, né? Mas antes ganhassem a vida eterna. Amém? E quem que caiu no buraco? O próprio Satanás. Por quê? Porque hoje ele teve o direito de salvação. Ele cavou um buraco para que o homem pudesse cair. Ele condenou, né? Ele conseguiu para aqueles que não aceitam a Cristo como seu Salvador, continuarão na cova, junto com ele. Junto com ele. Agora nós que estamos aqui, estamos fora dessa cova. A cova que Satanás cavou é para ele e para aqueles a quem não se arrependerem dos pecados que tem.
Agora nós que somos salvos e lavados pelo sangue do Senhor, nós não. Nós saímos dessa cova e deixamos Satanás com aqueles seus seguidores que fiquem nela. Mas para isso nós pregamos o Evangelho, para que aqueles que estão lá também saiam dessa cova. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, que você possa, né, se alegrar com essa palavra, ser um praticante e não somente ouvinte, como diz Tiago, mas que possa edificar você. Não compensa fazer o mal, não compensa pagar aquilo que eles fazem, as pessoas fazem para nós com a mesma moeda. Antes, oremos ao Senhor para que Ele, no seu tempo, na sua justiça, haja ao nosso favor e que haja reconciliação e não cada vez mais afastamento. Amém, queridos? Pode ficar de pé, em nome de Jesus.